Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente dar continuidade a esse desenho. Vamos pintar aí, olha, esse botão de lírio e esse lírio, tá? Para hoje nós vamos pintar isso aí. Vamos ver o passo a passo. Vou começar com esse botão e vou começar fazendo uso da tonalidade azul caribe. Vou encher essas pétalas de fora, essas menores todas, com azul caribe e vou deixar essa central para a gente fazer depois. As laterais dessas pétalas que ficam dos lados, lado direito, lado esquerdo, eu vou passar um pouco de azul marinho, um contorno, aquele contorno que a gente faz misturando um pouco. Olha só. Procure emendar bem esse azul marinho para ele não ficar aquela separação muito visível, muito forte entre o azul marinho e o azul caribe. Esse meio, esse risquinho que fica entre as duas pétalas, eu vou encher totalmente com azul marinho. Você pode estar pegando aí um pincel 2, um pincel 0, o pincel que você se sentir à vontade. Eu tô usando aí um número 6. Para essas pontinhas de pétala que aparecem aí em cima, essas duas, a gente faz a separação delas com azul marinho. A parte de baixo também vai se emendar nessa aí em cima. Olha só, a gente deixa a sombra bem marcada. Com o azul bebê, eu vou, olha, passando nesse encontro, ou nessa borda dessa pétala aí de fora, nesse encontro dela com esse centro pintado de azul marinho. Pode deixar assim bem marcado e ainda pode dar uns risquinhos assim por cima. Esses risquinhos que você der, no sentido do comprimento da pétala, olha, tá vendo? E pode deixar ele bem marcadinho mesmo. Principalmente a borda, deixe ela bem clarinho, mais clarinho que der, ou seja, você vai colocar bastante luminosidade com esse azul bebê. Olha só que eu tô riscando, tá vendo? Tô fazendo os risquinhos. Tinta só de um lado de um pincel, número 2, cortado e lixado. E essas pontinhas de pétalas que aparecem aí para esse centro, eu estou colocando um pouco de azul bebê para as pontinhas delas. Só para todas elas. Essa de baixo, maior, também receberá uma boa quantidade, tá bem? E tome o cuidado de deixar assim, riscado mesmo, mais riscado. Não faça aquela pintura muito lisinha, não. Para essa outra, eu vou enchendo ela, eu não vou encher toda, eu vou encher as bordas dela com azul caribe. Vamos passando por aí esse azul caribe. Não se preocupe se emendar com o outro, porque veja que o risquinho tá aparecendo bem. Você não vai perder a sua pétala. Esse centro, eu vou encher com azul marinho. Olha só, vai enchendo isso aí com azul marinho e pode ir puxando, gente, já deixando riscadinho mesmo. Não precisa ir fazendo aquela pintura muito lisa, não. Até porque depois a gente vai colocar umas marquinhas como uns risquinhos por aí por cima, umas depressões, umas rugas em cima dessa pétala. As bordas ficam mais clarinhas e esse centro fica assim bem mais escuro, bem mais marcado. Não é que ele é mais profundo, tá no relevo inferior, mas é que ela tem essa parte assim mais escura para o centro dessa pétala. Embaixo, olha, eu tô fazendo uma continuidade de cima, da parte de cima. Essa região que encontra com o cabinho, eu estou colocando o azul marinho puro. E a parte do cabinho, eu vou deixando ela de fora e vou encher ela com verde pinheiro. Eu vou colocar o verde pinheiro, emendando a esse azul marinho e vou passar para essa parte aí de baixo, olha, um pouquinho de verde pântano. Agora, eu estou reforçando as luminosidades das bordas dessas pétalas e dessa vez eu estou fazendo uso do azul bebê. Vamos passando por essas laterais. Veja que pelo menos esse botão, ele tem uma pétala assim, bem lisinha, não é muito enrugada,
Mas a outra, o nosso outro lírio, eu já fiz ele com as pétalas assim mais enrugadinhas, para quando a gente pintar você ter uma noção desses que tem as pétalas mais estendidas, mais lisinhas, e daqueles que tem as pétalas mais enrugadinhas. Olha só que eu tô riscando um pouco isso aí, tá vendo? Uns risquinhos como se fossem quase que umas nervuras. Mas não deixe assim marcado demais. Dá sempre uma apagadinha para que ele se emende nas tintas que já está aí. Isso aí é mais uma porçãozinha de azul marinho que passei. Vamos sempre riscando, tá vendo? Eu tô tendo cuidado de ir sempre riscando. Veja que essa pétala, ela já está toda bem marcadinha. E vou colocar um pouco de azul marinho aí, para fazer a separação, ou a sombra dessa pétala de cima sobre essa que está aí por baixo. Não precisa levar essa sombra até a pontinha, mas para essa região aí mais baixinha, leve sim. Agora, vamos pintar esse outro lírio, né? Esse que está assim aberto, um pouco mais de lado. A pontinha dessa pétala eu enchi com o azul bebê e vou dando continuidade com o azul caribe. Na hora de você emendar essas tintas, olha como estou fazendo. Eu estou puxando com o pincel de lado, como se eu estivesse riscando, já deixando um tanto riscado. A parte de baixo, eu vou terminar com o azul marinho e vou emendando aí para essa parte de cima. Esse centro, ele levará uma boa quantidade de azul marinho, viu? As tintas estão assim bem úmidas, o azul marinho está se misturando bastante, mas caso você queira ou esteja achando que está ficando muito claro, deixe secar um pouquinho e coloque uma boa porção de azul marinho aí. A ideia é que fique bem escurinho. Essa região aí de baixo, olha só, essa região para a esquerda de nossa pétala, eu vou passar o azul marinho um pouco mais crescido, né, mais alongado, e vou deixar essas depressõezinhas assim mais marcadas. Essa central, eu tô fazendo 2 risquinhos com azul marinho, que vai lá em direção à ponta da pétala. Esses risquinhos, eles precisam ficar numa certa sombra aí por esse meio, que é uma certa depressão. E vou riscar um pouquinho, ou manchar um pouquinho mais, isso aí dá umas depressões em cima dessa pétala, com esse azul marinho também. Olha como eu estou fazendo. Eu passo ele, conforme eu vou emendando ele, as laterais mais clarinhas da pétala, vai ficando realmente uma depressão, ficando uma baixa em cima dessa pétalazinha. Ela é bem tranquila de ser feita, tá? Vou colocar um pouco mais de luminosidade aí em cima, para que essa depressãozinha fique bem formada, bem forte. Essas luminosidades que eu estou colocando aí por cima, pelas pontinhas dessa pétala, é tudo com azul bebê. Não vou usar branco. Vou usar para esse botão, usei para esse botão e vou usar para essa flor apenas azul bebê, azul caribe e o azul marinho. Não vou usar outra tonalidade para pintar elas, tá bem? Olha só. Estou passando aí um pouco do azul bebê para deixar um relevo mais alto, mais superior, nessas partes mais clarinhas do centro da flor e para a pontinha dela. Da flor não, da pétala e da pontinha dela. Agora, gente, vamos pintar essa pétala e a outra correspondente do outro lado, essa aí, ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou começar a colocar o azul bebê, olha só o quanto pintei de azul bebê. E vou dar continuidade com o azul caribe. Lembra das emendas riscando? Pronto, você vai emendando essas 2 tonalidades, já puxando aqui um risquinho. Olha só, a gente vai colocando ele e vai riscando. Pode deixando bem riscadinho mesmo, não se preocupe. E assim vai ficar nossas pétalas, tendo como base azul bebê e azul caribe. Agora, com o azul marinho, a gente vai detalhar e vai colocar as sombras.
Olha, esse centro aí, essa parte que fica embaixo da outra pétala, já vai ganhando uma sombra mais marcada com esse azul marinho. E vou detalhar também, né? Vou passar os risquinhos do centro, como fiz naquela primeira. Enfim, vamos colocar algumas depressõezinhas, usando quase sempre o azul marinho para colocar esses tons assim mais escuros necessários para essas pétalas. Veja que esse centro, eu tô deixando ele assim bem marcadinho, bem profundo. Uma separação muito boa no centro dessa pétala, mas essa região aí embaixo, essa parte mais central da nossa flor, observe que ela tá ganhando uma carga bem maior do azul marinho. Essa outra vai ser a mesma coisa, olha só, vou carregando aí uma boa quantidade de azul marinho, vou marcar esse centro, a gente vê que ela tem uma certa depressão aí no meio, não é? Ela faz uma curvatura, então, na hora de você puxar esse risquinho central, você obedece também essa curvatura, tá? Não faz essa curvinha reta, não. Dá uma baixa aí nesse meio também, tá bem? Esse azul marinho, ele tá um pouco mais clarinho, porque ele tá se misturando as tonalidades que já estavam aí, mas é como eu digo, se ele estiver se misturando demais, espere secar um pouquinho, para que você possa colocar uma boa camada e ele apareça bem. Pode deixar esse centro bem escuro, essa é a ideia. Vou fazer uns risquinhos também pela nossa pétala. Olha só, tô começando a fazer isso aí com esse azul marinho, deixando bem marcado. Vamos depois colocar toda a nossa luminosidade para essas pétalazinhas e colocar com o azul bebê. Esse azul marinho que eu tô colocando aí é só para aprofundar mais essa depressão que se apresenta por essa região. Não vamos esquecer de colocar um pouquinho de sombra também por essas partes que ficam embaixo das outras pétalas. Esse cantinho aí eu vou marcar ele bem com azul marinho das duas pétalazinhas, tá vendo? Tô riscando, apenas puxando os risquinhos por aí. Você pode estar usando, esse meu é um pincel no meio, esse aí é um 8, cortado e lixado, tá? Mas você pode estar usando um 6, um 4, um 2, para fazer esses detalhes vai ficar bom. Essa parte eu só escureci um pouco, que tá embaixo dessas outras pétalas. E agora, eu vou começar a colocar a nossa luminosidade. Essa luminosidade, ela vem como um acabamento melhor para essa pétala. O lugar que é mais clarinho, a gente vai colocando esse azul bebê, outra camada de azul bebê, porque já foi pintado com ela. Vamos melhorando esse em volta dessa pétala, nesse acabamento. E vamos fazer isso nas duas, lembrando que essa outra está livre e essa que eu tô riscando agora, que eu tô pintando ela agora, detalhando, ela está por baixo dessa outra flor e por baixo dessas outras pétalas da flor mesmo na qual ela está presa. Mesmo assim, olhe os pontos que eu estou colocando de luminosidade e observe como as estou colocando, como risquinhos, puxando esses risquinhos assim bem à vontade. Não é algo muito detalhado, difícil de fazer, não. É uma pintura bem leve, bem tranquila. Agora, com o pincel só levemente sujo com o azul caribe, eu estou riscando também essa outra, tá vendo? Vamos dar sequência por essas outras duas pétalas. Vamos pintá-las juntas também. Observe que esses detalhes que tem no centro da flor, eu estou passando por cima deles. Esses detalhes, eles são bem livres, embora a minha tinta não esteja cobrindo totalmente, dá ainda para eu perceber onde estão. Mas você pode depois fazer, mesmo que eles não fiquem no mesmo lugar do desenho, do nosso risco. Eles são bem à vontade para você fazer como quiser, desde que coloque a mesma quantidade. Se ficar um pouquinho mais torto ou do mesmo jeito, não tem importância. Desde que fique no centro de sua flor, um tanto mais alongado, você tenta fazer o mais parecido possível daquilo que está no seu desenho.
Para essas pétalas, eu pintei as bordas delas com o azul bebê, terminei com o azul caribe e agora estou eu com o azul marinho começando a detalhar. Estou fazendo primeiro uma sombra para essa parte aí que é curvada, essa pontinha de pétala, e já estou fazendo esse risquinho do centro dela. Lembrando que o centro mesmo, o meio da flor, essa parte onde se prende as pétalas, ela receberá bastante azul marinho, ela será bem mais escura. Olha só para esses risquinhos. Esses risquinhos eu tenho colocado quase sempre dois. Tento colocar uma marquinha como se tivessem dois risquinhos. Ou então uma depressão bem formada, algo bem mais escuro como uma sombra. Agora vamos começar a colocar uma boa quantidade de azul marinho. Estou pintando 2 pétalas por vez, porque a tinta está demorando um pouquinho secar e na hora de colocar o azul marinho, tá ficando difícil de detalhar. A tinta ainda está muito úmida, eu tenho que esperar secar um pouquinho. Então, eu estou pintando 2, porque aí é o tempo de eu esperar secar um pouquinho para começar a fazer a outra, né? Vai detalhando melhor. Olha só, risquei aí esse centro, deixei ele bem profundo. E vou fazer também o mesmo nessa outra pétala. Na hora de você fazer esses risquinhos, pegue tinta só de um lado do pincel. Não precisa pegar muita tinta, mas uma quantidade que deixe um certo excesso. Vou marcar o centro dessa pétala também, tá vendo? O risquinho assim, que bem certinho. Esse é um pincel número 6, ele não é tão pequenininho, aliás, o número 8, não é tão pequeno, mas como eu estou pegando tinta só de um lado e ele está bem cortado e bem lixado, ele me permite fazer esse risquinho assim com mais tranquilidade. E também vou escurecer essa parte aí, bem escurinha, tá vendo? Pode deixar ela assim bem marcadinha mesmo. Se você for colocar um risquinho e sair apagando o outro, não tem problema. Pegue mais um pouquinho de tinta, vá colocando, não se preocupe. Porque essa região, ele recebe mesmo uma boa quantidade de azul marinho, não ficará escuro demais. Só procure não crescer demais para cima de sua pétala, a não ser que você a queira mais escura mesmo. Vou fazer umas depressões. Olha só essas depressões, como eu estou fazendo, faço uns riscos, tiro o excesso de tinta do pincel e venho apagando esses riscos. Quando a gente apaga eles se enlarguecem um pouco e continua o local um pouquinho mais escuro. Então, fica aqui umas ruguinhas aí por cima de nossa pétala, quase como se fossem umas nervurinhas. Tá vendo? Essa daí eu vou fazer assim mais suave. Mas vou fazer nas duas iguais. Feito isso, nós precisamos colocar a nossa luminosidade. A nossa luminosidade será o próprio azul bebê. E eu vou passando assim, pelas bordas da pétala, apenas nos lugares onde já estava pintado do azul bebê, onde já estava assim mais clarinho mesmo. Vou fazer isso nas 2 pétalas. Veja que já deixa ela assim bem mais visível, bem mais bonita. Para esse cantinho aí, eu vou colocar um toquezinho, quase nada, de azul marinho, só uma sombra da pontinha dessa pétala que tá aí encostando, tá bom? Olha só. Feito essa sombra, terminado essas 2 pétalas, vamos fazer essa última. Para essa última, eu vou enchendo mesmo ela com azul bebê. Agora, com o azul caribe, eu vou fazendo essas sombras, esses laterais. Vou sombrear aí, olha, uma porção de azul caribe. As outras sombras, nós estávamos colocando com o azul marinho, foi? Para essa daí, que ela está muito assim acima, uma luminosidade caindo mais sobre ela, eu vou colocar essas sombras com o azul caribe e o azul marinho que ela vai levar será bem menos. Olha só, essa região aí também, eu vou passando o azul caribe como sombra.
Para essa lateral direita, eu também vou colocar uma porção, para essa curvatura aí, olha. Pode fazer bem esse contorno, porque isso já é o acabamento da sua pétala. Não deixe esse contorno torto, não. Procura deixar ele certinho, como já uma finalização para sua pétala. Isso aí agora é o azul marinho, que vai cair aí pelo centro, uma sombra mais marcada, próximo a esse meio da flor. Coloquei só um toquezinho de azul marinho, ele fica assim bem mais forte, gente, porque realmente ele é uma cor bem escura, né? E o azul bebê, ele é uma tonalidade muito clarinha. Distribuí um pouco essa sombra por aí, mas eu vou deixar mais riscadinho esse centro. As outras pétalas são assim, essa não fugirá à regra. E vou também, olha, distribuir uns risquinhos. Uns risquinhos que obedecem à dobrinha lateral, tá vendo? Ele não vai reto, ele faz uma curvatura nessas dobrinhas laterais. Vamos respeitar isso aí também. Agora, vamos fazer o acabamento dela, né? Colocando a nossa luminosidade, ou seja, melhorando esse contorno e colocando uma porçãozinha mais de azul bebê por essas regiões que já estavam, de fato, mais claras. Olha só, vou distribuindo uma porção. Esse é um pincelzinho número 4. Vamos diminuir o nosso pincel nessa hora, porque já está tudo pintado aí, não vamos querer borrar, não é isso? Vamos passando por esse encontro de pétala, é bem importante essa região para fazer um acabamento bom entre esse encontro de pétalas, tá? E assim, gente, olha, vai ficando a pintura dessas pétalas. Chegou a hora de nós encontrarmos aqueles detalhes que tinha no meio de nossa flor, não é isso? Para eles, esses cabinhos, eles eram bem claros, então eu os pintarei com o próprio azul bebê, vou passando o azul bebê para marcar o lugar deles. Você depois pode pegar, ou agora mesmo, você pode estar aí com um pincel número 0, um pincel número 2 redondo, um pincel mais macio, para deixar bem forte isso aí, se você assim desejar. Particularmente, eu vou deixar eles assim um tantinho perdidos. A parte de cima mais forte e a parte que vai para o centro se perdendo um pouquinho mais. Todos esses cabinhos. Tá vendo? Depois, você pode reforçar um pouquinho mais essa tinta para que ela fique mais visível e melhorar o contorninho delas. Fica muito a seu critério. Depois eu vou reforçar um pouco, sim, e melhorar o contorno. Veja que eu tô marcando aí 6 delas. E ainda tem uma porção no meio, um pouco diferente. São 7 ao todos, e a do meio ela é um pouquinho diferente dessas que estou colocando agora. Veja que estão todas aí, no entanto, elas estão assim um pouco discretas. E essa é a intenção, não quero elas mais fortes do que a própria flor. Para essa central, eu já vou colocar ela com o azul caribe. E vou marcar ela descendo, perdendo ela próxima a essas outras. E vou dar continuidade com azul marinho para ela. Olha só, vou descendo com azul caribe. Ela vai se aproximar dessas outras e o azul marinho vai fazer essa continuação. Por ser tudo azul, ela parece se perder um pouquinho aí no meio, mas não se preocupe que depois que a gente reforçar isso aí, vai aparecer bem. Coloquei um toquezinho de azul bebê e vamos colocar agora os pistilos dessa flor. Olha só, vou colocar com azul marinho mesmo. Tá vendo? Vou colocar os 6. E esse central, lembra que ele é diferente? Ele não vai levar isso aí. Pode ir colocando, veja que eu tô colocando assim com as batidinhas, as leves batidinhas. Não tô colocando muito certinho não, tá? Você vai colocando com as batidinhas e deixa eles ficarem tal qual ficar essas batidinhas. Desde que fique assim, todas juntinhas. Ao todo são 6.
Tem um aí bem central e outro um pouquinho mais acima dele. Olha só. Embora tenha uma boa quantidade de azul marinho aí no centro, mas veja que tá aparecendo, não vai sumir isso aí não. Depois de você colocar tudo isso aí, se você quiser colocar um pouquinho de luminosidade na parte de cima, com o azul bebê, você pode estar colocando. Para esse central, eu vou distribuir em cima dele uma porçãozinha de azul bebê e vou descê-la levemente, emendar isso aí, levemente. Não vou clarear demais não, tá vendo? Um toquezinho de azul bebê na parte de cima, como eu disse, fica bem a seu critério, mas faz ele aparecer um pouco mais. Você pode colocar uma quantidade até mais que eu coloquei, para que ele fique mais visível, mais separado dessa parte mais escura e central. Eu vou deixar o meu bem assim mesmo. Tô dando preferência a colocar nessa parte de cima. E assim, gente, vai ficando o nosso desenho para hoje. Lembrando que a primeira parte está disponível no canal, o risco está no meu Instagram, está no meu Facebook, você pode entrar, pegar, fique à vontade. Para hoje vai ser só isso, beijos e até o próximo para a gente terminar.